iniciar a nossa apresentação aqui, a gente conversou, né, na segunda-feira, a gente falou sobre esses 5 status aí, né? Então a gente falou do 568, 509, 401, 107 e 105. O Ariel abordou bem a fundo aí o que cada um desses status representa, como que você pode resolver. E a gente percebeu, né, que muitos desses status eles não estão vinculados ao equipamento, ao inversor, né? Muita coisa está vinculada à própria instalação, tá? Então, vocês vão ver que do que a gente vai falar hoje também não vai fugir muito, tá? Então, hoje a gente vai completar esse círculo aí com o top 10 status que a gente recebe no nosso suporte técnico. Então, a gente vai falar do restante aí dos status. E, inclusive, o status 102, que é o status que mais aparece, tá nessa lista de hoje aí. Então, hoje é a parte 2 da nossa apresentação, tá bom, pessoal? Então, olha só, quais são os status que a gente vai comentar hoje, tá? O primeiro, e é o campeão recorde aí de ligações no nosso suporte técnico, ligações e e-mail para o nosso suporte técnico, é o status 102, tá? Que significa o quê? Tensão alta CA, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho nesse status, mas ele acarreta no desligamento do inversor, principalmente em períodos de boa geração, tá? Então a gente vai falar dele. Por consequência, a gente vai falar do status 103, que está muito relacionado à tensão alta CA, está muito relacionado ao 102, porém, ele é o tensão baixa CA, tá? Então, o fenômeno que vai explicar esses dois status aí é muito similar, é muito parecido, tá bom? A gente vai falar do 307, status 307, que significa tensão baixa CC. Então, olha só, né? Primeiro a gente falou dos dois status ali CA e agora a gente vai falar do tensão baixa CC. E por último, né, os dois últimos status que a gente vai falar é o 475, que é baixa isolação DC, e esse status também é bastante comum, e o 408, que é o DC detectado na rede. Ele tem até um nome estranho aí, mas a gente vai explicar para vocês o que acontece aí com esse status, tá? Para que vocês consigam usufruir o máximo aí do nosso conteúdo, o que eu vou deixar aqui, o que eu recomendo, tá? Quem estiver assistindo pelo computador, o webinar, pega o celular e faz o download do nosso aplicativo de suporte, tá? É gratuito, tá? E a partir do webinar de hoje, tá? Se você não tiver como baixar o aplicativo agora, porque você está assistindo pelo celular, não tem problema, eu vou colocar todas as telas aqui para vocês, mas a partir do webinar de hoje, vocês têm que me prometer que vocês vão sempre ter esse aplicativo no celular aí de vocês, tá? Porque esse aplicativo, ele ajuda muito mesmo, tá? Então, estou até deixando na tela um tempinho aí para vocês poderem baixar, vocês podem tirar foto aí do QR Code, ou entra na loja de aplicativos aí do Android ou da Apple mesmo, quem está com o iPhone, e faz o download, tá? É o Fronius Suporte e Instalação, o nome do aplicativo, tá? Então a gente vai se basear muito no que acontece dentro do aplicativo para poder resolver os nossos problemas, tá? Então, bastante gente online, ó, levanta a mão aí para eu saber que vocês vão baixar o aplicativo, que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e vocês vão baixar esse aplicativo. É isso aí, ó, quase todo mundo levantando a mão, tá? Então, muito bem. Quem não tiver agora, não tem problema, eu vou colocar tudo aqui na tela, tá? Ó, o pessoal mandando mensagem aqui, o Éder falando que vai baixar e o Wendel também, tá? Então, por favor, utilizem esse aplicativo que ajuda bastante, tá? Muito bem, vamos lá, pessoal. Status 102 é o primeiro status que a gente vai falar, tá? E é o que a gente vai mais detalhar aqui, porque ele é o que mais aparece no suporte técnico, ele é o que mais gera dúvida, e vocês vão ver no final da apresentação que ele não tem muito
a ver com o inversor. Não vai adiantar muito a gente ficar mexendo tanto no inversor para solucionar esse status. Ele está muito vinculado à infraestrutura mesmo, tá? Então, as perguntas que a gente faz, né? Quando aparece um status ali no nosso inversor ou via aplicativo, a gente recebe por e-mail, as perguntas que aparecem na nossa mente, né? Primeiro, é normal esse status? Porque existem alguns status, a gente viu na segunda-feira, que são status que podem acontecer ali momentaneamente dentro de uma certa normalidade, tá? Então, isso a gente pode se perguntar assim, se é normal aparecer aquele status. O que significa aquele status, né? Então, o que está acontecendo? Eu leio lá no display do meu inversor 102, o que significa esse status? Ele acontece em algum inversor específico e é necessário entrar em contato com o suporte técnico? Eu preciso ligar para a Fronius para resolver esse tipo de status e como resolver, né? Essa questão de você ligar para o suporte técnico, ela passa justamente por essa questão de como resolver, tá? Então, imagine o seguinte, né? Vocês estão com o inversor instalado na frente de vocês, ele está apresentando esse status. O que a gente deve fazer? O que a gente deveria fazer? Abrir o aplicativo. Então, primeira coisa, a gente vai abrir o aplicativo. Então, abriu o aplicativo, carregou a tela, ela vai mostrar justamente, o aplicativo mostra para vocês justamente essa tela aqui, tá? A tela inicial do aplicativo da Fronius é essa que vocês estão vendo aí, tá? Então ele tem ali o acesso rápido, né? Eu tenho a consulta de status, eu tenho a aba de instalação passo a passo, então até para quem estiver fazendo uma instalação precisar consultar manual, alguma coisa, você pode achar isso pelo aplicativo, tá? Mas a gente vai focar aqui na consulta de status. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vou escolher o modelo do meu inversor. Então, vou escolher o modelo aqui. Vamos supor que seja um Primo, um Simo. Então, você vai selecionar o modelo que você está mexendo, tá? E você vai digitar o código do status. Então, você vai vir aqui e vai digitar 102. E vai clicar aqui em buscar por código, tá? Então, quando você fizer isso, ele vai abrir uma tela, eu vou mostrar já já para vocês, que é a tela passo a passo ali de procedimentos de resolução do seu problema, tá? Do seu status. Então, o aplicativo ele vai nos ajudar a responder estes questionamentos aqui, tá? Estes questionamentos. O que eu já adianto para vocês? O status 102, ele não deveria ser um status normal, tá? Não é normal acontecer o status 102. Só que ele acontece tanto que acaba virando um status comum, um status normal, tá? Mas não deveria ser normal, porque quando o inversor apresenta para vocês o status 102, muito provavelmente você vai ter um problema ali na sua instalação ou você tem algum problema na rede da sua concessionária, tá? O significado é essa tensão mais alta. Ele acontece em todos os tipos de inversor, tá, pessoal? Ele não livra nenhum modelo aí. Inclusive, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão ver que essa questão da tensão alta CA não é algo que afeta somente a Fronius, tá? Diversos fabricantes são afetados por esse tipo de problema e por esse tipo de status, tá? E vocês vão ver que nesse caso aqui não tem a necessidade de vocês entrarem em contato com o suporte técnico, tá? Porque ele não é um problema que vai estar vinculado ao nosso inversor, ele está muito mais vinculado à infraestrutura de onde o inversor está instalado, tá? E a gente vai discutir como resolver esse status. Então, primeira coisa, né? Abri o aplicativo, coloquei lá os dados, ele vai abrir essa tela para mim aqui. Então, o que vai me falar essa tela aqui? Status 102, tensão alta, siga passo a passo as instruções abaixo. Então, ele dá uma primeira instrução aqui, ó. Verifique se o setup do país foi escolhido corretamente em
info, né? O menu info do aparelho, setup do país. Tá? Então você vai verificar ali qual que é o setup do país que você escolheu. Por quê? Você sabe que o inversor, né, quando você instala, você tem que informar ali um setup de acordo com aquela característica de rede que ele vai trabalhar. Então, existem vários setups ali de países, né? Porque o nosso inversor, como vocês já sabem, ele é o mesmo inversor para o mundo todo. E aí, para o Brasil, a gente tem alguns padrões ali, você vai escolher, dependendo da sua região, aí, da sua rede, tá? Então, você vai fazer essa escolha. Verificou qual que é o setup. Se caso você precisar alterar o setup, o que você vai fazer? Você vai tocar 5 vezes no botão voltar, que é o terceiro botão da esquerda para a direita. Tudo isso eu estou falando do display ali do inversor, tá, pessoal? E digitar o código 73887. Eu estou mostrando a tela do aplicativo, mas já já eu vou mostrar passo a passo disso tudo que a gente está fazendo, tá? Fiquem tranquilos. Pressiona Enter e aí seleciona o setup correspondente. Ok, fiz esse primeiro passo, o que eu vou fazer? Vou clicar em cima aqui desse quadradinho vermelho e vou dar um checkzinho e ele vai abrir para mim um segundo passo. Então, olha só, pessoal, olha como é bem simples, tá? De vocês executarem essas tarefas aí, executarem esses passos antes até mesmo de vocês ligarem lá no suporte técnico da Fronius ou mandarem um e-mail. Muitas vezes você pode resolver o problema do seu cliente ali na hora, simplesmente por seguir esses passos, tá? Então, muito bem. Verifique, passo 2, né? Verifique quais os limites de tensão selecionados no menu Info. Então, você vai entrar lá no menu Info, vai verificar qual que é o limite de tensão, tá? Fiz isso, dou mais um checkzinho, vou para o passo 3. Como agora eu já sei qual que é o limite de tensão que o meu inversor está setado, eu vou tirar o meu inversor da base. Lembra que tem aquela característica do snap, né? Que é bem fácil de você remover o inversor da base, você não precisa desconectar os cabos dele, nada. Você remove o inversor da base e aí você vai medir a tensão que está chegando ali na sua conexão CA. Então você faz essa medição e você vai comparar com, com o valor que estava lá no menu, tá? De preferência você faça isso em um momento do dia aí onde o status tem aparecido, né? Normalmente é os momentos de maior geração aí, tá? Muito bem. Então, removi o inversor da base, vou para o próximo passo. Então, passo 4, acesse o monitoramento, né, o SolarWeb, e analise o histórico. Verifique no gráfico o comportamento da tensão CA. Então, olha só como o monitoramento, né, que a gente falou semana passada, é importante, né? Eu ensinei a fazer isso, hein, pessoal? Quem participou aí do, do webinar do SolarWeb, tá? Já deixo aqui os meus parabéns, porque a gente ensinou a fazer isso no webinar, tá? Quem perdeu, depois no final a gente vai explicar como acessar esses vídeos aí, tá? Mas a gente explicou como executar esse passo aí no SolarWeb, tá? Muito bem. Passo 5, verifique se o comportamento de elevação de tensão está relacionado com o aumento de produção. Isso pode indicar um problema de infraestrutura, ou seja, alta impedância ali na sua infraestrutura. Então, você olhando para o gráfico, né, você vai entender o seguinte, que quando a sua tensão aumenta, né, quando ela tem uma tendência de alta, normalmente é quando tem esse desligamento do inversor, e isso já pode acusar que esse seu problema aí está vinculado à alta impedância da sua infraestrutura. Já já eu mostro o que significa isso. Passo 6, faço a atualização do inversor. Esse passo, a maioria das vezes ele vai aparecer aí nas tarefas, porque é sempre importante você deixar o seu inversor atualizado, tá? Muitos problemas podem ser corrigidos apenas com atualização. E, por final, se não tiver mais o que fazer, entre em contato com o seu distribuidor para verificar procedimentos adicionais. Todos os nossos distribuidores, eles estão orientados ou a dar suporte para vocês, ou a fazer algum encaminhamento com a Fronius, ou vocês podem entrar em contato também com a Fronius diretamente, tá? Então, esses seriam os passos para resolver o status 102 utilizando
o nosso aplicativo, né? Ele dá algumas diretrizes aí, mas vamos falar um pouquinho mais do status 102, tá? Então, retomando os passos que a gente fez, você foi lá no display e digitou o seguinte código, né? 73887. Então, esse código ele vai te dar acesso a um menu oculto do inversor, tá? Que é o menu de setup de país. Então você vai selecionar aí a sua configuração. Aqui eu peguei as telinhas estão em inglês, tá? Mas aí vai do setup que você colocou lá no seu inversor, tá? Pode estar em português também, tá? E aí vai te dar acesso a essa telinha de configuração, tá? Depois, o que que a gente fez, né? Foi lá no menu Info, você vai até um item do menu Info chamado Device Info, tá? Informações do dispositivo, e você vai olhar os limites de tensão. Lembrando que os limites de tensão do seu inversor, eles vão estar de acordo com o setup de país que você fez. Então, por isso é importante você selecionar o país corretamente, tá? Ah, eu consigo alterar os limites de tensão do meu inversor? Dá para alterar, tá? E até em alguns casos onde já tivemos esse problema, a gente recomendou essa alteração entre aspas. Por quê, né? Para você fazer essa alteração, você tem que acessar um menu através de uma senha no display do inversor, que é uma senha que vocês não têm acesso, tá? É uma senha que vocês só vão ter acesso mediante a assinatura de um termo de responsabilidade com o suporte técnico da Fronius, tá? Porque o que, que acontece, né? Você está aumentando um parâmetro de tensão ali. Então, às vezes, você vai jogar o seu inversor para trabalhar no limite ali de tensão, igual vocês estão vendo aí na tela, 264 volts. Porém, os outros equipamentos que estão ligados na sua rede estão preparados para trabalhar nesse nível de tensão, né? Então, sei lá, sua geladeira, sua máquina de lavar tá pronta para trabalhar nesse nível de tensão, então você pode danificar itens aí da sua rede, por isso você tem que saber muito bem o que você está fazendo para aumentar, modificar o limite aí de tensão do seu inversor, tá? Mas aqui, até aqui, o que, que a gente fez? Só verificou, só olhou quais são os limites, tá? Feito isso, o que, que a gente ia fazer? Remover o inversor da base. Então, lembra lá o snap, né? Então, vocês vão fazer o snap do inversor, vão remover ele da base. Vai ficar o inversor, só o borne ali, só o borne de conexão do inversor, tá? O pessoal está comentando aqui no chat, né? Ah, meu padrão de frequência de rede é 60 Hz, né? Não tem problema, pessoal. O inversor ele tem esse padrão de frequência também. É que eu mostrei uma tela para vocês, que é só a tela do setup. É ali onde você vai escolher a frequência de acordo com o país que você selecionar. O inversor já vai colocar aquela frequência correta. Sempre que você instala o inversor, ele vai pedir isso, tá? A primeira coisa que ele pede é para que você faça isso, tá? Então, muito bem. Então, retirei o inversor da base, tenho aqui o meu borne do inversor, e aí eu vou fazer a medição. Então, olha só, né? Uma imagem expandida aqui do borne, aqui no caso é o inversor primo, eu vou medir aqui as minhas fases, tá? Então, eu vou fazer a medição com o multímetro e vou comparar com o valor que estava setado lá no menu info, né? Se eu perceber que está chegando mais tensão do que estava setado lá no menu info, significa que eu estou tendo essa sobretensão aí, essa tensão alta CA, e por isso que está dando esse meu status, tá? Muito bem, então esses seriam os procedimentos aí para a gente verificar o que está acontecendo no meu sistema. Mas o porquê que tem esse aumento de tensão, tá? O porquê que o inversor ele dispara esse status? Não é um problema vinculado ao inversor, tá? Felizmente. O que que acontece? Olha só, eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe uma imagem que é de um estudo feito até pelo canal Solar. Recomendo depois que vocês entrem nesse estudo aí, tem o link aí na fonte da imagem, tá? O estudo chama Desligamento do Inversor, porque esse status, ele provoca mesmo o desligamento do inversor, tá? E olha só o que que acontece com o meu sistema, tá? Por que que eu tenho essa tensão alta CA?
Imagina que eu tenho aqui a minha rede, né? A minha rede vai fornecer para mim uma tensão de entrada, tá? Então, supondo aqui 220 volts a minha tensão de entrada, tá? No meu sistema, eu vou ter o inversor e eu vou ter as minhas cargas lá que vão representar um consumo interno, tá? Então, o que o meu inversor vai fazer? Ele vai injetar corrente aqui no meu sistema. Ora, essa corrente vai para o meu consumo das cargas e o excedente vai voltar para a minha rede, vai voltar aqui para o meu sistema de distribuição, tá? Então, uma parte vai para as cargas, outra parte vai para a minha rede. Então, estou injetando corrente aqui. Porém, por onde passa essa corrente, né? Essa corrente ela passa por uma infraestrutura aí, tá? Ela vai passar, cada lugar vai ter a sua infraestrutura, tá? Cada um sabe o projeto que está lidando ali, tá? Só que essa infraestrutura, né, por onde essa corrente vai passar, ela apresenta uma impedância, tá? Então, sempre vai ter aí uma oscilação de tensão, porque, né, você vai passar corrente por, por esse local e isso vai ter uma impedância, vai te gerar aí uma oscilação de tensão. O problema é que se a sua infraestrutura, né, o seu cabeamento, por exemplo, estiver mal dimensionado, por exemplo, um cabo muito fino ou então um cabo muito longo, com uma bitola dimensionada errada, de forma incorreta, ele vai ter uma resistência muito grande. E quando você passa uma corrente por uma resistência muito grande, o que vai acontecer? Você vai gerar uma queda de tensão, tá? Você vai gerar uma queda de tensão. Então, a corrente passando por uma resistência, você vai gerar essa queda de tensão. E se essa resistência tiver, se essa impedância estiver mal dimensionada, essa queda de tensão fica muito acentuada. Fica muito acentuada. Então você tem uma diferença de tensão entre o ponto onde o inversor está conectado, tá? E o seu ponto de entrada, que é a sua tensão de entrada, por conta dessa queda de tensão. Isso gera um aumento aqui da tensão no ponto onde o inversor está conectado. Isso é comum acontecer? É comum. O problema é quando a sua infraestrutura está muito mal dimensionada, essa resistência faz com que essa queda de tensão seja muito acentuada. E aí a norma, ela define alguns limites. Ela define alguns limites. Então, o que ela fala aqui? Essa tabela aqui é da norma, tá, pessoal? Ela fala o seguinte, que o inversor ele não pode trabalhar aqui 80% e 110%, né? Ou seja, ele não pode trabalhar 20% abaixo da capacidade nominal dele, quando ele está em 80% aqui, e ele não pode trabalhar 10% acima da capacidade nominal, não, desculpa, do valor da rede aí, tá? Então vocês façam a conta aí, uma rede de 220, quanto seria 10% acima e quanto seria 20% abaixo. O inversor não pode trabalhar fora desses limites aqui. Se ele estiver aqui dentro, vai ter oscilação, é normal. A própria rede da concessionária traz oscilações. Então, em alguns casos, não é nem a infraestrutura do cliente que está dando problema. Às vezes é a própria rede da concessionária que pode dar algum tipo de problema por oscilação. Mas geralmente é a infraestrutura aqui que tem uma impedância muito alta, normalmente por cabeamento mal dimensionado, tá? Então isso é um problema muito comum e vocês vão entender o porquê que é um problema bastante comum, tá? Então, eu acho bem legal esse estudo aqui. Vocês conseguem achar bastante informação na internet, mas principalmente esse estudo aqui é bem legal, que dá para explicar muito bem o porquê que ocorre esse efeito, tá, pessoal? Quando você pega um gráfico do SolarWeb, dá para a gente identificar esse status apenas olhando o gráfico da geração. Por quê, né? Quando você chegar num nível alto de geração, a sua corrente vai ser bem alta, né? E aí, a corrente mais alta, numa impedância alta, você vai ter uma queda de tensão grande, o seu inversor vai desarmar. E você consegue identificar isso no gráfico do SolarWeb. Então, aqui eu tenho o gráfico de geração. Olha só, bem por volta do meio-dia aqui, né? Então, um pouquinho mais tarde, aqui vai meio-dia e meia, meio-dia e 20, eu tive um desligamento do inversor, que é o horário onde eu deveria estar gerando mais energia. É justamente por causa disso, tá? Esse é um gráfico real de um sistema real
que a gente consegue ter acesso na rede interna da Fronius aí dos sistemas que estão sendo monitorados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Daniel, quer fazer algum comentário por enquanto? Ariel, Thiago, enquanto eu tomo uma água aqui, tô vendo que o pessoal está participando bastante. Não, bacana. Eu vou esperar você acabar, na verdade, a apresentação. Talvez tenha mais algum assunto para falar. Aí no final eu comento os três principais assuntos dentro desse status que eu já vi lá no suporte acontecer, tá? Mas aí eu faço uma observação aqui no final. Pô, legal, bacana. Então, informação fresquinha aí para vocês, pessoal. Muito bem. Então, deu para perceber que pelo gráfico do SolarWeb a gente enxerga esse status acontecendo aqui, o desligamento, né? Então, pode ver que o inversor ele para realmente de gerar, ele vai a zero aqui, aí ele religa e começa de novo, tá? E eu vou trazer aqui um exemplo do que acontece, a gente já pegou várias situações como essa, tá? Imaginem o seguinte, a gente tem um esquema elétrico, né? Um projeto elétrico de uma residência aí, de uma casa, tá? Aí o que que acontece? O cara vai lá, faz o projeto e aí ele vai instalar o inversor, faz o projeto fotovoltaico, a casa que a instalação é mais antiga ao projeto fotovoltaico, então já a rede ali, a infraestrutura já era existente. Aí ele é contratado para fazer o projeto do sistema fotovoltaico. Aí o que que ele faz? Ele vai lá e instala o inversor, por exemplo, na área de serviço ali. Então, na área de serviço é um local bom, é um local onde não tem circulação de pessoas. Lembrando que o inversor tem que ser instalado num lugar seguro aí, sem circulação de pessoas, porque você vai ter uma alta tensão ali no componente. Então, é bem importante vocês pensarem nisso. Só que aí o que que ele faz? Ele pega um ponto ali, sei lá, uma tomada, um cabo que já estava passando ali na área de serviço e conecta o inversor nesse ponto, sendo que o quadro geral dele está lá do outro lado da casa. Só que ele não faz um levantamento, um estudo da onde está vindo esse cabo onde ele vai conectar o inversor, esse ponto onde ele vai conectar o inversor. Muitas vezes ele não tem nem o projeto elétrico. Então, o que, que vai acontecer? Ele não tem a mínima noção se tem algum elemento aqui, algum elemento de infraestrutura que pode gerar esse problema, que é você ter uma alta impedância e quando você vai passar a corrente, você tem a queda de tensão, tá? Então isso aqui é muito comum. O que deveria ser feito, tá? Na minha opinião aqui, primeiro você fazer um estudo para você saber de onde está vindo aqui esse cabeamento, se é legal você conectar o seu inversor nesse ponto ou não, se vai aguentar ou não, tá? Então, o primeiro ponto seria esse. Outra recomendação, você não liga o inversor aqui, você pode pôr ele mais próximo ali do seu quadro de distribuição. Ou então você pode deixar ele lá, por exemplo, na área de serviço, mas você passa um cabeamento para ele, tá? Para alguns aqui, pessoal, pode parecer incomum esse tipo de situação, mas a gente recebe muito isso, tá? A gente recebe muito e o suporte, a nossa função ali é tentar ajudar a solucionar o problema, mesmo o problema, vocês vendo aí que o problema não é explicitamente vinculado ao inversor, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? A gente falou muito desse status aqui, porque esse status realmente é o que mais importa, tá? Não o que mais importa, mas é o que mais aparece para a gente aí. Os próximos a gente vai falar um pouquinho mais rápido, tá? Muito bem. O status 103. Daniel, quer fazer um comentário antes da gente entrar no 103? Isso, vou só fazer um comentário do 102, que é o status que a gente mais recebe aí, porque os outros vai ser mais tranquilo para você explicar aí. Só 4 informações relevantes sobre esse status que a gente, nesse 1 ano e 8 meses que eu trabalhei no suporte, eu pude perceber, e o pessoal até hoje informa isso para a gente. Primeiro, né, uma delas é em áreas rurais, cuja tensão é 240 ou 254 volts. Até o pessoal no chat já até comentou sobre isso aqui. Então, só para esclarecer, né, de fábrica, o inversor ele não vem setado com nenhum setup de país, né? Então, ele vem padrão para o mundo todo.
Então, a gente vai instalar o inversor pela primeira vez. Na etapa lá do display de comissionamento, que é uma etapa bem simples, a gente vai escolher o setup, como a gente já explicou lá no outro webinar, né, BR2, BR3, para as tensões 220 volts, e BR5 e BR6 para a tensão 240. Em cima da tensão que você escolhe, já automaticamente ele já coloca esses parâmetros da norma, né, de 80%, ou seja, 20% abaixo, e 15%, desculpa, o nosso inversor está configurado para 15% para baixo e 10% para cima. Ou seja, se eu escolhi o padrão BR2, que é 220 volts nominal, o inversor ele já vai trabalhar no limite de 242 volts, que é 10% acima. Então, se minha rede ela é 230, 232, 233, ele vai trabalhar normalmente. Se ela for um padrão 240 rural, a gente solicitou para a Áustria na época, eles criaram o BR5 e BR6 para o Brasil especificamente, para atender instalações em áreas rurais, cujo padrão já começa com 240 ou 254, aquele padrão duas fases, né, de 127, enfim. Com isso, o 240, o nosso limite vai para 264, porque também respeita os 10%, tá? Então, assim, de primeiro momento, adequar o código do país para o padrão da rede local. Legal. Um outro ponto, o segundo ponto que a gente percebe no 102, que já foi comentado aqui também no chat, é sobre o TAP do transformador. Às vezes o inversor está instalado num local, no início ali da linha da concessionária, então às vezes a tensão já vem muito alta, tá? Então você pode pedir algum ajuste para a concessionária, eles conseguem fazer algum ajuste no TAP, ou você pode moldar os limites do inversor. Lembrando que o inversor ele pode trabalhar de 187 volts até 270 volts. Você pode estender esse range de tensão dele através do menu Prof, que o Ariel explicou lá no webinar de menus ocultos, tá? Tem que assinar aquele termo, mandar um e-mail para a Fronius, tá bom? E como o Vitor falou também, ver se as suas cargas da sua instalação vão suportar esse aumento de tensão. Então, esses dois pontos iniciais têm a ver com conhecer a nossa rede entregue, né, pela concessionária, a tensão que é entregue. Legal. O terceiro ponto tem a ver, de fato, com a questão do comissionamento, do dimensionamento, desculpa, que você comentou. Ou seja, até o Luiz está participando bastante aqui com a gente, ele comentou o seguinte, a gente sabe que tem muitas instalações precárias no Brasil e, infelizmente, profissionais também que não se adequam à simples norma 5410, que já deveria ser seguida para as instalações elétricas, tá? E o que isso implica, né? Justamente nesse mau dimensionamento de cabos ou até mesmo de disjuntor, tá? E dentro disso, eu só vou fazer uma observação, porque o Vitor já explicou muito bem esse tema, é sobre o cabo do ramal de entrada, né? O cabo que vem da concessionária, ou seja, às vezes dentro da instalação, o cliente ele tem lá, vamos supor, 3 inversores primo. Ele tem um quadro elétrico lá, que ele até dimensionou legal os disjuntores para cada inversor e o cabo para eles, porque às vezes está numa distância pequena, de 2, 5 metros, enfim, ele colocou lá, sei lá, um cabo de 6 ou 10 milímetros, legal. Só que o problema que a gente mais percebe assim, no suporte técnico, eu já vivenciei alguns, é o cabo que vem do medidor da concessionária até o disjuntor geral da instalação. Esse cabo, geralmente, dependendo do padrão da instalação, ele pode ser de 16 milímetros, né, ou de 25, geralmente vem dessa maneira, tá? E o que as pessoas não se atentam? Pela lei de Kirchhoff, ou seja, quando a gente tem 3 inversores em paralelo injetando energia na rede, você vai ter a soma dessas correntes chegando nesse mesmo cabo. E com a impedância que o Vitor explicou, né, essa queda de tensão, essa elevação, na verdade, né, que a gente está injetando energia, ela fica muito maior, tá? Então, assim, às vezes o cliente ele acha que o problema não está na instalação, porque ele dimensionou bem os cabos que vão do disjuntor parcial a jusante até o inversor, porém esse cabo que chega da concessionária às vezes não é readequado, e a gente tem que readequar esse cabo. E além disso, as distâncias, né? Então, às vezes a gente tem 200 metros até esse padrão de entrada, 300 metros, com cabo de 25 milímetros, de 35, a gente sabe que não vai suportar, né? Então a gente tem que mudar. Teve um cliente que ele teve que mudar cabo de 95 milímetros para cabo de 120 e resolveu. É um custo? É um custo. Mas assim, faz parte do projeto, a gente tem que prever isso no nosso projeto. Agora, o custo é muito maior de quanto de energia que você deixa de gerar no dia por conta do inversor ficar desligando pelo status 102, tá? Então,
esses 3 pontos que eu gostaria de destacar para esse status, que é realmente um status que a gente recebe com uma certa frequência no suporte, mas não por ser um problema no inversor, mas sim, primeiro, uma adequação da rede, que a gente sabe que metade do país é de um jeito, metade é de outro, né? Essa questão de 220 até 380 também, o padrão às vezes confunde, pessoal com fase neutra, enfim. E é isso, né? Seria esses 3 pontos aí que eu gostaria de destacar para agregar mais conhecimento aí e dúvidas, né, que possam ser sanadas durante essa explicação. Vou abrir o áudio aqui para o Ariel, que eu acho que ele também vai fazer um comentário sobre isso, tá bom, Vitor? É isso aí, Daniel. Eu acho que você já acabou resumindo basicamente quase tudo que eu ia falar. E assim, até junto com essa questão do custo, né, da infraestrutura, fica muito claro isso, né? Então, realmente, o seu cliente, né, o quanto ele está investindo em um projeto de um sistema fotovoltaico, né? Assim, ele investe uma grana, né? Financeiramente é um investimento alto, né? Não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem a condição para fazer isso. E para assegurar o seu funcionamento, comparado ao preço do sistema, realmente não custa nada. Tá? Então, a importância de você ter a sua instalação bem dimensionada é de suma importância. Tá? Então, realmente, eu ia fazer ia pontuar algumas coisas, mas você já foi bem claro nisso. E até é legal porque tem um feedback aqui do pessoal, né, do Alberto, falando exatamente isso, né, com relação à instalação, o Luiz, tem o Paulo, o Saulo, né, também comentando já que já teve problema com o TAP do transformador. Acho que você já resumiu tudo que eu ia falar. E foi legal ter o feedback do pessoal aqui, né? Então, muita gente já falando que utilizou o aplicativo e conseguiu resolver esses problemas ou alterando o setup do país ou entrando em contato com a concessionária, né? Então, muito legal. Ah, isso aí. Obrigado aí pelo conteúdo aí que vocês agregaram também. Acho que é bem importante a gente, na verdade, eu ia falar perder tempo nesse status, mas na verdade a gente está discutindo algo que é muito importante, né? Vocês vão ver na sexta-feira, provavelmente o Thiago vai trazer para a gente números aí do suporte técnico, né? E vocês vão ver que essa questão da infraestrutura, das instalações, é algo que impacta muito, não só para a Fronius, mas para todas as empresas, né? Vocês que estão fazendo uma instalação, tiver algum tipo de problema, com certeza vocês vão ser consultados aí, tá? Vamos dar sequência aqui, então. O status 103, pessoal, ele é o tensão baixa CA, tá? Por que que eu coloquei ele logo em seguida, né? Porque o princípio físico aí do status 103, tensão baixa CA, é muito similar ao 102, tá? Embora o 102 aconteça com uma frequência maior, tá? O que que acontece aí no 103? Lembra que eu falei que o inversor, né, ele vai jogar o excedente lá para a rede, e aí quando essa corrente passa ali, né, pelo seu cabo, você gera queda de tensão, faz com que tenha um aumento de tensão ali no ponto onde o inversor está conectado, tá? O status 103, você só inverte a corrente de sentido. Então, você vai ter a corrente vindo no sentido, né, da concessionária, da sua rede para a sua carga, para o inversor, e aí você vai inverter o sentido da queda de tensão, o que vai fazer com que o inversor ele tenha ali, ele identifique uma tensão mais baixa, e aí se a sua impedância estiver muito elevada, essa queda de tensão vai derrubar o seu inversor também, mas agora acusando uma tensão baixa CA, tá? Então isso acontece bastante também. O procedimento para resolução é o mesmo, tá? Então a gente vai abrir o aplicativo, escolher o modelo do inversor, código do status, vai colocar ali os 103, tá? E vão abrir essas telas, tá? É muito similar ao que a gente fez no status 102. Então, verificar o setup de país. Muitas vezes você consegue corrigir esse status aí fazendo uma troca de setup. Às vezes seu setup não estava de acordo com aquilo que precisava ali para sua rede, tá? Então, você pode resolver muitas vezes nesse primeiro passo aí, tá? Vai verificar os limites de tensão no inversor,
você vai remover o inversor da base, vai fazer a medição, vai abrir o gráfico, o monitoramento do SolarWeb, tá? E vai fazer a atualização do software e, se necessário, aí você pode pedir um ajuste de tensão da concessionária. E esse status 103, ele tem uma recorrência maior aí de ser oscilações da própria rede da concessionária aí também, tá? Então, também é algo bem simples de vocês acharem aí no aplicativo. Dá para ver que ajuda bastante aí ter isso na palma da mão aí no bolso de vocês aí, ok? Muito bem, então 103 ele é bem tranquilo, muito parecido com 102. O próximo status é o 307, tá? Que é o tensão baixa CC, tá? E aí a gente vai responder as mesmas perguntas, tá? É normal esse status acontecer? O que ele significa? Se acontece com maior frequência em algum modelo específico de inversor? É necessário entrar em contato com o suporte técnico? Esse status ele também está vinculado à infraestrutura, mas aí já é a infraestrutura do seu projeto fotovoltaico mesmo, ou até mesmo algum problema que possa ter acontecido aí no seu projeto, tá? É normal esse status acontecer, ele acontece com uma certa frequência até dentro de uma normalidade aí, porque ele pode acontecer também em dias nublados, tá? Então é bem comum o seu inversor acusar o status 307 aí no começo da manhã, no final do dia, que é no momento onde a sua tensão já está bem mais baixa. Ele vai te dar o status, mas depois ele vai continuar trabalhando normalmente aí no dia seguinte, tá? Esse status, normalmente ele antecede o status que o Ariel comentou na segunda-feira, que é o status de baixa produção, né? Lembra que tinha um status que se o inversor ficasse mais de 24 horas sem produzir, ele acusava, né, esse status. Então, esse status aqui, tensão baixa CC, ele normalmente antecede esse status que a gente falou na segunda-feira, tá? Procedimentos aí também, mesma coisa. Vamos escolher o modelo do inversor. Vamos pôr o código do status, tá? E aí, o que vai aparecer na tela do seu aplicativo, tá? Primeiro passo aí, siga o passo a passo com as instruções abaixo. Comportamento normal, se ocorre pela manhã, dias nublados, final de tarde ou à noite, tá? Então, tô de noite ali, 8 horas da noite e acusou esse status, fiquem tranquilos, não precisa sair ligando lá para o suporte técnico, tá? É comum isso acontecer, no dia seguinte seu inversor vai trabalhar normalmente, ok? Segundo ponto aí, e acontece bastante, tá, pessoal? Verifique se a chave CC do inversor está ligada, tá? Isso acontece bastante. A chave que fica embaixo do inversor, muitas vezes o pessoal instala, conecta tudo, liga lá no suporte técnico, o meu inversor não está produzindo. A primeira pergunta que a gente faz, você ligou a chave CC? Aí o cara vai lá, liga, começa a funcionar o sistema normalmente. Então, é bem comum isso acontecer. A gente sabe que é bastante detalhe, então pode acontecer mesmo da pessoa esquecer de ligar, mas acontece. Mas se você seguir o aplicativo, você vai ver aí que não é necessário ligar para a empresa, não precisa ligar para a Fronius, não precisa ligar para o engenheiro, tá? É bem tranquilo. Passo 3, acesse o menu do inversor, o Info, e verifique qual o valor de tensão CC. Então, você vai verificar lá o valor de tensão que está chegando nas entradas ali CC do inversor, tá? E aí você vai medir, né? Você verifica se a tensão CC que chega ao inversor é maior do que a tensão que está lá no seu projeto, tá? A tensão de datasheet, tá? Então você vai fazer esse comparativo aí, tá bom? Muito bem. Então você depois vai remover o inversor da base e você vai medir a tensão no borne de conexão ali, tá? Lembrando que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer essa medição, porque vocês vão estar medindo a corrente CC, né? Tensão CC. Então tomem cuidado ali para não colocar a ponta do multímetro de qualquer forma e correr o risco de gerar um arco elétrico, tá? Não é o que acontece ali do lado CA. Aqui vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado.
Esse problema também ele pode ser evitado aí se na hora que vocês partirem o sistema, antes de vocês partirem o sistema, vocês fizerem todo o comissionamento ali da usina de vocês, tá? Então, se fizer o comissionamento, vocês já vão poder identificar possíveis falhas aí no seu sistema, tá? Verifique se os fusíveis e itens de proteção não foram atuados. Então, você vai olhar, seja no seu inversor ou seja na sua string box, se os itens de proteção não foram atuados. No caso do inversor que eu comento, se for o inversor Eco, né, que é o que tem a string box integrada. Então, verifique se esses itens aí também não foram atuados. Verifique os módulos, que aí é justamente o que eu estava comentando do comissionamento, né? Então, você tem que, eu acho que seria até uma obrigação aí de quem está fazendo a instalação, fazer essas medições na hora de partir a usina para ver se está realmente batendo com as informações de projeto ali, tá? Então, é bem importante. Às vezes, uma falha em um módulo aí pode comprometer todo o seu sistema e o inversor ele só está fazendo o papel dele aqui, que é te indicar, te avisar que tem alguma coisa errada acontecendo, tá bom? Oitavo passo, faça a atualização do firmware do inversor. Eu comentei que esse passo sempre vai aparecer aqui para nós, tá? E em último caso aí, entre em contato com o distribuidor ou a Fronius, ok? Possíveis causas aí para esse problema. O horário de geração que a gente viu no início da manhã ao final da tarde, dia nublado com nuvens. Os itens de proteção CC estão atuados. Uma coisa que é legal também, o inversor Eco, né? Ele tem a string box integrada e você tem que colocar lá os fusíveis, né? Ele vem com uma barrinha metálica, mas se você for utilizar a string box integrada, você vai dimensionar o fusível e vai colocar lá no inversor. Às vezes já aconteceu do cara esquecer de colocar lá e falar que o inversor não está gerando, tal. Aí justamente é você checar os itens de proteção CC. E também checar algum problema que você possa ter nas suas strings, aí nos módulos, tá? E aí tem que realmente caçar o que está acontecendo, medir string por string, verificar tensão, corrente, polaridade. Então, polaridade invertida aí também é bastante comum, tá? Então, esse é mais um status aí. Daniel, quer fazer um comentário rapidinho aí para a gente poder avançar? Não, tranquilo, tá bem didático aí. Acho que esse status aí tá bem explicadinho. Vamos seguir aí. No final a gente abre algumas perguntas aí. Fechado. Então vamos lá. Status 475 é o status que indica baixa isolação DC, tá? Esse status também é bastante comum acontecer, tá, pessoal? A gente sabe que as usinas aí têm muitos elementos e um defeito aí nesses elementos pode ser um defeito na hora da instalação ou pode ser um componente que já veio com algum tipo de defeito, pode gerar esse status aí. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, né? Vamos abrir o aplicativo, vai digitar o modelo do inversor e vai colocar o código do status, tá? E aí vai aparecer o seguinte para nós: verifique o sistema de aterramento, tá? Então você vai verificar se o seu sistema de aterramento está feito de forma correta, se não tem nenhum cabo rompido, se não tem nenhum elemento do seu sistema de aterramento em contato com as strings, com alguns circuitos CC aí do seu inversor, porque isso pode ocasionar essa falha aí, tá? Passo 2, verifique se os polos positivo ou negativo estão aterrados. Os polos não podem ser aterrados em inversores sem transformador. Então, é justamente o que eu comentei ali no primeiro passo, né? Verificar se o seu sistema de aterramento não está em contato com os polos positivos e negativos aí do seu, da parte CC aí do seu circuito, tá? Porque um inversor sem transformador não pode ter esse polo aterrado. Passo 3, faço a atualização do software. Então, mais uma vez esse passo. 4, fuga de corrente DC para a terra, verifica a isolação do sistema DC. Então, você consegue, através de um parâmetro ali do seu inversor, verificar qual que é o coeficiente aí de isolação, tá? Existem testes próprios para você fazer isso, para você identificar
qual que é o nível de isolação do seu sistema. Esse tipo de teste, né, ele vai detectar se você tem algum tipo de degradação, falha de isolamento aí nos condutores do seu sistema, tá? É um teste bem conhecido aí que vocês podem fazer nas usinas se estiver apresentando esse status. O passo 5 entre em contato com o seu distribuidor para verificar procedimentos adicionais, tá? Porém, esse status 475, tá? Quais são as possíveis causas desse status, né? A falha de isolamento. Uma instalação inadequada, componentes e condutores danificados ou fatores ambientais, aí como impacto em algum componente do seu sistema, vibração, animais, exposição à temperatura, luz solar, outras condições. Então, o que é essa falha no isolamento, tá? Então, por exemplo, esse cabo rompido aqui, ele pode gerar contato, por exemplo, com a sua estrutura, tá? Onde está o seu sistema, e aí ele vai gerar uma fuga de corrente aí para a terra, tá? E aí vai dar essa falha aqui, vai dar falha de isolamento. Então, cabo amassado, cabo rompido, um conector MC4 mal encaixado, esse isolamento, essa fuga aí de corrente, ela pode se dar de duas maneiras, tá? Ela pode ser através de contato físico mesmo. Então, por exemplo, o cabo rompido encosta na estrutura e aí você tem a fuga de corrente para a estrutura, tá? Ou ela pode se dar através de um arco. Então, por exemplo, o conector mal encaixado pode ter um arco ali gerado do conector causando essa falha aí de isolamento. E aí o inversor ele vai te acusar isso. Para você consertar, resolver esse problema, é simplesmente você fazer uma verificação em toda a sua instalação para achar onde está esse probleminha aqui, tá? Então é bem comum isso acontecer. Aqui mais um exemplo, né? A questão que eu falei da estrutura. E animais, né? Quem aí nunca viu ou nunca ouviu falar de problemas que alguém teve aí com animais no telhado, pode roer o fio, tal. Então é bem comum isso também, pode gerar essa falha aí de isolamento, tá? Muito bem, então é mais um erro bastante comum aí, mais um status comum. E o status 408, tá? Normalmente esse status ele acontece em instalações comerciais, industriais, tá? Empresas onde você tem maquinário, tá? Vocês vão entender o porquê, tá? Não é normal acontecer, né, esse status, mas dentro desses ambientes aí que eu comentei agora, pode acontecer sim, tá? E pode acontecer em qualquer inversor e vocês vão ver também que não é necessário o contato aí com o nosso suporte técnico, tá? Então, mais uma vez, a gente vai abrir lá o aplicativo, escolher o inversor, código do status 408, tá? Que é o DC detectado na rede, vocês vão entender o que é isso, tá? Se ocorrer uma vez oscilação de rede, o inversor reiniciará automaticamente. Então, esse é o primeiro passo. Passo 2, oscilações de rede causadas por cargas capacitivas e indutivas, verifica o comportamento das cargas da instalação. E esse status não tem muitos passos, entre em contato com o seu distribuidor para verificar procedimentos adicionais. O que causa esse status? Tá? Distorções da forma de onda da nossa rede, tá? Essa é uma possível causa aí para esse status. Então, o que acontece, tá? Uma corrente DC, tá? Que pode ser induzida dentro do seu sistema de distribuição AC, principalmente por esses equipamentos que eu comentei agora, né? Então, empresas que têm motores DC, todos os equipamentos que vão precisar, por exemplo, de algum tipo de conversor AC/DC, um retificador que vai fazer essa conversão. Você pega, por exemplo, uma empresa de usinagem, né? Você tem lá as máquinas de usinagem, torno, fresa, tal, e normalmente isso é operado ali com motor DC, motor de passo, servomotor, tal, e para isso você vai ter um drive ali que vai fazer a conversão AC/DC, tá? Para você poder controlar esse tipo de dispositivo. E aí o que acontece, né? Se esse equipamento for um equipamento de baixa qualidade, né, um fornecedor que não liga muito ali para a qualidade dos componentes, ele pode causar distorções na sua rede. E essa corrente induzida DC aqui, ela vai causar um offset ali
na sua rede, tá? Ela causa um offset e o seu inversor vai detectar esse offset aí e vai acusar esse status, tá? Então, principalmente por equipamentos aí que utilizam esse tipo de conversão, tá? Isso é muito comum, tá, pessoal? Esses equipamentos, né? Você pegar, por exemplo, fontes, a nossa fonte de celular ali é um conversor. Obviamente que o nível de corrente ali que ela vai induzir não vai ser suficiente para gerar essa distorção, mas se todo mundo tiver com uma fonte defeituosa ligada na rede ali ao mesmo tempo, se você tiver uma fonte de grande porte, você vai gerar essa distorção, tá? Então é bem comum aí vocês encontrarem isso também, e mais uma vez não está vinculado ao inversor, tá? Pessoal, seguinte, recadinhos aqui para vocês também. Eu vou deixar alguns contatos, tá? A gente vai abrir já já para as perguntas aqui. Eu vi que muita gente participou. Então tá aí o contato do marketing, contato de vendas e no QR Code aí vocês têm acesso ao nosso canal do YouTube, tá? Ou vocês podem digitar lá Frônios Solar. Recomendo que vocês sigam o canal porque todos os webinars desde o início que a gente começou aí da quarentena vão estar no canal, tá? Até o dos parceiros. A gente não colocou todos ainda, mas vocês já conseguem encontrar muita informação lá. Então, até para quem perdeu, quiser usar o material aí, também está desenvolvendo algum conteúdo interno aí, fica à vontade, tá? Tá aí os contatos. Esse é o nosso e-mail do suporte técnico. A gente mudou o e-mail recentemente, então anotem aí. O e-mail é o suporte.solar@fronius.com. O telefone está aí também, tá? E mais uma vez trazendo a agenda aí de sexta-feira, que é o nosso webinar com o coordenador do Suporte Técnico Brasil, tá? Ele é bem legal que ele vai trazer alguns números bem interessantes aí que vão mostrar para a gente visões distintas aí do mercado, tá? Então, principalmente para quem é comercial aí, vai ser um webinar bem bacana aí, tá bom? Pessoal, eu vou primeiro agradecer a participação de todos, tá? Estou vendo aqui que muita gente mandou pergunta. Lembrando que sexta também tem o sorteio do Smart Meter, tá? Então, fiquem atentos aí. Nas próximas semanas a gente vai ter mais conteúdo também. E eu vou abrir agora, vou abrir aqui para o Ariel fazer um comentário e daqui a pouco eu volto aí com vocês também, tá bom? Vamos lá, Ariel. Legal, Vitor. Obrigado aí pelas informações. A gente tem tido um feedback bem positivo aqui no chat. Muita gente participando, bastante gente comentando os problemas encontrados e como eles têm lidado com esses problemas, né? Eu só queria fazer um comentário também a respeito do status 475, né? Que a gente falou da baixa isolação. Além de tudo isso que você mostrou, né, a respeito aí, enfim, dos cabos, de repente, rompidos ou até, de repente, corroídos por animais, etc. e tal, o que pode ocorrer, que a gente até tem comentado, já comentou em alguns outros webinars, é a questão de muitas emendas no sistema. Tá? Então, assim, existem muitas emendas ali no cabo que vai de um módulo para o outro, do módulo para a string box, da string box para o inversor e assim por diante, né? Então, aumentando essa quantidade de emendas, fatalmente vai acontecer esse problema aí de baixa isolação, né? Além do que, também, conectores mal crimpados, que até foi um dos assuntos que a gente tratou em um webinar lá da semana passada, né? Quando a gente fez um comparativo dos MLPEs com os inversores da Fronius, né? Uma vez que você começa a adicionar uma série de conectores no sistema, né, que a gente até viu na apresentação que pode chegar até mais do que o triplo de conectores na rede do sistema, uma vez que você trabalha com MLPE, a importância de ter um conector bem crimpado. Senão você também vai ter esses problemas de baixa isolação. E até assim, várias pessoas mandaram feedback, mas teve até um feedback legal aqui que o Oscar mandou para a gente, tá? O Oscar Macoto comentando aí de um problema que ele teve, né?
que um dos módulos no sistema dele acabou quebrando porque caiu uma pedra, isso aconteceu. E eles ficaram quebrando a cabeça até encontrar o que tinha acontecido, né? Em um desses módulos aqui acabou entrando água, né? E aí ocasionou esse problema de baixa isolação. Eles trocaram um módulo e resolveu o problema, né? Então, assim, é aquilo, fortalecendo aquilo que a gente sempre comenta, né? A questão de que o inversor está lá para identificar o problema. Tá? Ele não é um vilão, né? Então, os status que ocorrem não são negativos para você, tá? Eles estão lá justamente te alertando dos problemas possíveis, tá? Outras pessoas acabaram perguntando, qual é o limite, né? Quais são os valores adequados para a isolação, etc. Vale lembrar, gente, que nós temos aí duas normas, tá? A 16149, né, que são os requerimentos para a conexão dos sistemas fotovoltaicos, né, e comissionamento, e a 16150, que na verdade são os testes, né, os procedimentos de ensaio, tá? E lá vocês encontram todas essas informações do quanto que vocês podem, até que limite de tensão você pode ir, qual é esse limite, isolação, até mesmo qual a porcentagem de componente corrente contínua que você pode ter na rede e assim por diante, tá? E até só lembrar, a gente vai fazer provavelmente a divulgação disso na sexta-feira, mas já para dar um spoiler aqui para vocês, né? Na semana que vem, a gente vai ter webinar com parceiros, novamente, tá? Então, nós vamos ter um webinar com a Jinko, com a Prismia e com a Schneider. E vai ser legal o quê? Na apresentação da Prismia, vai ser sobre o dimensionamento de cabos elétricos, tá? Para atendendo aí a norma de sistemas fotovoltaicos. E o webinar da Schneider vai ser específico sobre qualidade de energia. Então vai ser bem, bem legal aí para vocês entenderem um pouco mais a fundo disso que a gente está comentando agora. Beleza? Vou abrir aqui para o Daniel, então. Obrigado, Vitor. Obrigado aí pela participação do pessoal. Tem interagido demais aqui, tem muita mensagem, tá? E pode tocar aí, Daniel. Opa, legal. Não, é só para fazer uma observação mesmo também do status 475, né? Além do caso aí que o Oscar mencionou, a gente já pegou no suporte duas situações, uma delas era cabo que descascou em duas maneiras, né? O cliente, até para falar isso, ele ficou quase um mês para descobrir isso também, tá? Não foi uma coisa que aparente estava fácil de ver, não. Que no caso foi assim, quando passou o cabo por uma eletrocalha, que tem uma lâmina nas extremidades, né? Descascou o cabo, né? E isso foi, lógico, que isso é uma prática que deveria ter sido analisado durante a instalação, tá? Mas aí acabou puxando o cabo rente à extremidade de uma eletrocalha, descascou e como descascou, né, ele ficou vulnerável ali a condições, né, fora da sua isolação prevista de fabricação dos cabos e isso trouxe esse índice baixo, né? Então o 475 ele é um índice de resistência, tá? Da ordem de mega ohms aí. Então o inversor abaixo de 1 mega ohm ele identifica o status 475, que está baixa essa isolação, tá? Então você pode até usar um megômetro, até o Thales está comentando aqui, né, sobre essa medição, como a gente já tem até nos nossos manuais lá de service, né, que o pessoal lá do reparo utiliza, você faz a medição do positivo para o terra, do negativo para o terra e compara os valores de resistência, né, sem a fonte ligada, e você consegue medir isso aí, tá? Enfim, mas o inversor no display dele, através do menu Info PV ISO, ele vai trazer justamente a isolação fotovoltaica. Você não precisa ter um megômetro lá para saber, tá? O inversor ele vai indicar isso no status dele, tá? E lógico também, por exemplo, situações com 3, 4 strings em paralelo, para identificar, a gente recomenda ir isolando, né? Então, você desliga uma string do inversor e deixa 3 ligadas, vê se o problema persiste ou não. Depois volta essa string e desconecta a segunda, né? No caso de um eco, por exemplo, em paralelo, enfim. Então, tem algumas maneiras aí que o suporte vai ajudar vocês, se porventura surgir o status 475. E por fim, eu lembro que o caso que eu peguei no suporte no fim do ano, que foi o mais difícil da gente conseguir resolver com o cliente, foi que ele juntou o aterramento da parte de corrente alternada, tá? Junto com a parte de corrente contínua da carcaça dos módulos no inversor, tá? Então não é necessário juntar isso para potencializar no inversor. Geralmente você vai ter um aterramento lá no seu quadro principal
a parte de corrente alternada, né, aquela barra de terra, enfim, até que venha, enfim, da concessionária, você cria isso lá, e você vai criar o aterramento da carcaça dos módulos, né? Então, nem sempre essa tua malha vai ser potencializada, você pode potencializar ou não, mas para o inversor você não precisa levar duas referências de terra, leva só uma, porque se tiver uma diferença aí de 30 volts entre esses terras que você levar para o inversor, ele vai apresentar também esse status aí, vai apresentar até o status 112, né? Que é de fuga de corrente para a terra. Bom, seria essa observação. Agradecer pela apresentação aí do Vitor, os comentários do Ariel também, e dizer que a gente está à disposição de vocês aí no chat, e o nosso suporte ele vai poder suprir com algumas dúvidas que a gente levantou aqui no chat com vocês. Tá bom, Vitor? Obrigado. Valeu, Daniel. Valeu, Ariel. Obrigado aí. Tô vendo que vocês trabalharam bastante. Aí o Thiago também trabalharam bastante no chat aqui, respondendo muita coisa. Eu acho legal o seguinte, né, que a gente traz alguns exemplos aqui, né, só que dando uma olhada rápida aqui no chat, né, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando algumas questões, alguns comentários aqui, a gente vê que o pessoal no dia a dia, cada hora pega uma situação diferente, né, então é muito legal justamente essa troca, né, de informação, para nós também é um aprendizado aqui, exemplos que a gente pode trazer nos próximos webinários também, e também fica claro que quando se trata aí de sistema fotovoltaico, aí o céu é o limite, né? Nunca há limites para o que pode acontecer, o que pode se fazer aí no sistema fotovoltaico, tá? Então, para isso, muito importante, eu vi muita gente falando aqui que é importante se capacitar, é importante participar de eventos, participar desse tipo de conteúdo que a gente está colocando aqui, justamente para que vocês estejam preparados aí para o dia a dia, tá bom? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado, tá? A gente vai encerrar o áudio aqui do webinar. Eu vou deixar o chat aberto por mais alguns minutos, responder algumas questões aí. Quem tiver mais algumas dúvidas pode mandar para a gente. Para nós está sendo muito legal fazer esse tipo de conteúdo aí com vocês. O Ariel já falou que nas próximas semanas a gente vai ter mais coisa, a gente não vai parar, tá? Então, neste momento aí que a gente não está podendo estar em campo aí junto a vocês, para nós é realmente uma parte muito boa aí do nosso dia. A gente, depois do webinar, a gente conversa entre nós aqui. Para nós é uma parte muito boa do dia que a gente desvincula, né, de notícias, o que está acontecendo e tal, e foca aqui no que realmente vai trazer produtividade para nós. Tá? Então, para nós é muito bom estar com vocês. A gente espera revê-los aí na sexta-feira, que vai ser bem bacana. Também nas próximas semanas, sempre torcendo aí, ficar torcida aí para vocês para ver quem vai ganhar o Smart Meter, né? Mais um aí sorteado, tá? Então fiquem atentos às nossas novidades aí nas redes sociais. Muito bom, tá, pessoal? Obrigado. Vou deixar o chat aberto por mais alguns minutos aí. Boa tarde a todos.